Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Felipe Santos, eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Unicesumar. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, orientado pelo professor Henrique Straiotto, com o título e tema Análise e Otimização de Custos Logísticos no Transporte Rodoviário de Cargas. É um estudo de caso em uma empresa do setor. Introduzindo, então, o transporte rodoviário de cargas é o principal modal logístico no Brasil. Ele é responsável por cerca de 65% de todo a movimentação do país de cargas. Dentro do mercado, quem trabalha com produtos químicos perigosos tem uma camada extra de complexidade. Os motoristas precisam de certificação específica, as operações exigem licenciamentos e planos de emergência, como também licenças adicionais para estar entrando dentro da parte de homologação ali dos clientes para atendimento. Tudo isso leva a um custo mensal da empresa, eleva, né, o custo mensal da empresa antes mesmo dela começar a rodar. O problema que motivou é, esse trabalho, ele começa com uma decisão que parecia boa na época. A empresa no qual motivou ali o estudo, ela tinha o atendimento de um grande cliente. Esse cliente, com o passar dos anos, foi crescendo a operação. Era um cliente sem contrato de continuidade e a empresa foi crescendo e fazendo aquisições para poder atender. Isso fez com que, quando esse cliente mudou a operação, a transportadora ficasse com uma estrutura de custos enorme para um volume que ela não conseguia rodar e sustentar com o faturamento que na época ela obteve, com uma redução a mudança dessa operação. O resultado, em 2025, resume tudo. A empresa faturou 32 milhões, teve um resultado operacional positivo, e mesmo assim terminou o ano com quase 4,5 milhões a menos do que entrou de caixa. E como isso é possível? As parcelas mensais de financiamento da frota, caminhões, implementos, consumiram 10,7 milhões no ano, o resultado operacional gerou 7,7 milhões, e aí a conta não fecha. O caixa começa a sangrar todo mês, mesmo com a operação funcionando. E aí esse é o ponto de partida do trabalho. Entender como esse cenário se formou, quais as ações foram tomadas para revertê-lo e o que os dados mostram até agora. O referencial teórico conecta quatro temas diferentes ao caso. O primeiro é a estrutura de custos. No transporte rodoviário, os custos se dividem entre fixos, salário, depreciação, parcelas, financiamento, e os variáveis, sendo o combustível o principal, chegando a até 40% do custo total em viagens de longa distância. O ponto crítico que a literatura levanta é esse. A empresa que não calcula quanto cada quilômetro rodado acaba afetando e aceitando fretes abaixo do custo sem perceber. Algo que não é mensurado, só se lida e só se vê a questão da rodagem, e isso corrói o caixa devagar. E quando a gestão percebe, acaba já sendo tarde. O segundo tema é o planejamento e orçamento. Um veículo financiado compreende o caixa por 3 a 5 anos, a depender do formato de aquisição, independente do que aconteça com a receita. Então, a empresa analisada, ela cresceu a frota sem avaliar esse comprometimento a longo prazo. E sem orçamento formal, para enxergar que o problema estava se formando, acabou realmente gerando esses resultados. O orçamento ele não precisa acertar precisamente o futuro. Ele precisa funcionar como um sinal de alerta quando algo não sai como previsto. O terceiro tema é o ponto de equilíbrio. Então, existe o ponto de equilíbrio da operação, quando a receita cobre os custos do dia a dia, e o equilíbrio financeiro, que inclui também as parcelas de financiamento. É possível a empresa cobrir o primeiro e não cobrir o segundo, destruindo o caixa todo mês, mesmo com a operação funcionando. E aí foi exatamente o que aconteceu com essa empresa em 2025. O quarto tema é o consórcio, como uma ferramenta de redução de dívida. Ao contrário do financiamento bancário, que cobre juros sobre o saldo devedor mês a mês, o consórcio ele cobra apenas uma taxa de administração. Isso torna uma ferramenta eficiente para quitar financiamentos e reduzir as parcelas mensais sem precisar vender nenhum ativo. Algo que a empresa já tinha dentro da carteira, em um dado momento, antes da expansão, já tinham algumas cotas de consórcio e realmente eram visto somente o consórcio como uma maneira de aquisição e não como um método realmente de redução de PMT. Em relação à metodologia, a pesquisa é um estudo de caso de natureza qual e quantitativa, ou seja, ela combina a análise de dados financeiros com a compreensão do contexto em que eles foram gerados. A empresa analisada ela é uma transportadora de produtos químicos de médio porte no sul do Brasil. A identidade ela não é divulgada por questão de confidencialidade, o que já está declarado no trabalho. Os dados utilizados foram os demonstrativos financeiros de 2025, 2026 e o realizado parcial de janeiro, e o orçamento de 2026, realizado parcial de janeiro até maio deste ano, além de contratos de financiamento e consórcios vigentes. A análise ela seguiu 5 etapas: a estrutura de custos, o ponto de equilíbrio, o impacto das parcelas de financiamento no caixa, a avaliação da estratégia de consórcios e o comparativo entre os dois exercícios, 2025 e 2026.
O primeiro resultado relevante está nas mudanças de estruturas de custo entre 2025 e o orçamento de 2026. Os custos fixos caem de 65% para 53% no total. Mais importante entender de onde vem essa queda. Não é um corte operacional, não foi demissão em massa, nem redução da quantidade de frota. Ela é uma redução das parcelas mensais de financiamento que passam de 10,7 milhões para 8,7 milhões, com efeito direto da estratégia do consórcio. No movimento, os custos variáveis sobem de 35% para 47%, o que é saudável, porque reflete no crescimento de receitas com custos proporcionais à produção. O segundo resultado é o ponto de equilíbrio. O financeiro mensal para 2026 ficou em 2,9 milhões de receita. Com uma empresa, ela oscila de 2,7 a 3,5 milhões por mês. Ela opera próximo ao limite em vários momentos do ano, sem margem para poder absorver qualquer tipo de imprevisto. Para deixar claro onde está o problema como um todo, se tirarmos as parcelas de financiamento da conta, o ponto de equilíbrio da operação e do fechamento ali do ponto de equilíbrio de caixa, ele cai para 1,5 milhão por mês. Então, a operação em si, ela é eficiente e viável. O que pressiona efetivamente o caixa é exclusivamente o peso do PMT das dívidas que estavam acumulados. Então, entrando na parte do resultado, a estratégia de consórcios foi a principal ação de reestruturação e ela tem como lógica específica que vale, ela tem uma lógica específica que vale explicar. O problema da empresa era de caixa no curto prazo, não de custos de juros no longo prazo. Então, o critério para decidir quais dívidas quitar primeiro, quais financiamentos quitar primeiro, não foi o que tinha a taxa mais alta, mas sim o que gerava a maior redução de parcela mensal, o PMT, com o menor desembolso possível. Na prática, isso significa identificar os financiamentos que tinham parcelas altas, mas saldo devedor já reduzido, aqueles em que o aporte menor já era suficiente para quitar o contrato e eliminar por inteiro aquela parcela mensal que compreendia o pagamento do caixa. As cartas de crédito de consórcio contemplada foram usadas exatamente para isso, como moeda de quitação, desses contratos, sem precisar desembolsar caixa próprio e sem precisar que nenhum veículo ou equipamento seja vendido, o que afetaria diretamente a questão da capacidade de geração de receita. O resultado, então, é uma redução real e permanente no total de parcelas que saem todo mês, que é exatamente o que a operação precisava para poder voltar aos poucos e respirando. O outro resultado importante foi a implementação do orçamento formal. No primeiro ciclo, a aderência de receita foi de 92%, 96%, 14,3 milhões realizados contra 14,9 milhões previstos nos 5 primeiros meses do ano, mais do que o número, o que importa é que o orçamento ele permitiu fazer, identificar desvios cedo, antes que virassem crise. Isso nunca tinha sido possível antes, porque não havia parâmetro de comparação. Então, é algo que houve o estudo, houve o planejamento, se previu a receita com base na capacidade que a frota podia realmente alcançar, e não por mero achismo. Então, o que a gente consegue concluir é que esse trabalho ele partiu de um cenário real, empresa com 32 milhões de receita, destruindo 4,5 milhões de caixa por ano, e chegou a uma explicação clara. O problema nunca foi comercial, foi estrutural. 3 fatores combinados criaram esse cenário: crescimento dependente de um único cliente sem contrato, ausência de qualquer planejamento financeiro formal e dívidas acumuladas sem o controle do impacto no caixa. Os resultados concretos mostram que o caminho está funcionando. Os custos fixos caíram de 65 para 53, o ponto de equilíbrio financeiro foi alcançado e monitorado pela primeira vez, as parcelas anuais de financiamento reduziram de 10,7 milhões para 8,7 milhões, com perspectiva de queda adicional nos próximos anos, que são os anos no qual os financiamentos que estavam mais a longo prazo, eles começam a ser quitados, e o orçamento que foi formalizado, ele entregou 96% de aderência na receita já no primeiro ciclo. E a conclusão mais importante é essa: o setor de transporte como um todo é um setor de alta variabilidade, mas isso não justifica a ausência de planejamento. Ao contrário, ele exige planejamento mais rigoroso justamente por ser imprevisível. O orçamento não precisa acertar o futuro. Ele precisa ser um parâmetro que visa o quanto o futuro está saindo do trilho. E aí, realmente, fazendo os ajustes e nortear qualquer decisão da empresa, seja de aquisição, seja de expansão, seja de mudança de postura em relação à atividade no qual vem exercendo, ele serve, atrelado ao orçamento, como ferramenta de tomada de decisão para a empresa. As referências que foram utilizadas, elas estão listadas nesse slide, elas seguem a norma, são 11 obras entre livros e periódicos que fundamentaram toda a análise do trabalho. Eu agradeço pela atenção, espero que o trabalho ele contribua para quem atua no setor de transporte, pois, como a gente já pontuou ao longo do trabalho, o setor de transporte é um setor que ele é muito ativo e tem uma visão comercial de atendimento e de imprevisibilidades que não podem ser previstas. Mas, como a gente viu no que foi exposto, o planejamento atrelado com o orçamento, mesmo num setor que é, na teoria, imprevisível, ele serve como parâmetro para a tomada de decisão.